Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos mais uma vez meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus. Hoje o nosso texto será Mateus, capítulo 15. Abra aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhes respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo: manda embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando disse: Senhor, socorre-me. Ele porém respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse: verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a sua fé, seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados, e muitos outros. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificaram a Deus, ao Deus de Israel. Então Jesus chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos disseram-lhe: de onde encontraremos aqui no deserto tantos pães, para saciar tão grande multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns pequenos peixes. Então ele ordenou à multidão para que se assentasse no chão, e ele, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos estes comeram e se satisfizeram, e juntaram as sobras de pedaços, e encheram 7 cestos. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Despedindo a multidão, tomou o barco e foi para a região de Magadã. Deus nos abençoe através da sua palavra. Quero considerar mais uma vez a importância de estarmos diante da palavra de Deus. Estar diante da palavra de Deus é semelhante a estar diante de Deus. Deus está falando conosco. Nós aprendemos isso no início da nossa vida cristã, que quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Mas quando estamos lendo a palavra ou quando estamos ouvindo a palavra, Deus está falando conosco. Então é muito importante nesse momento estarmos diante da palavra de Deus e poder ouvir Deus falando conosco. Que Deus fale ao seu coração neste momento, que Deus possa tocar os nossos corações, que possamos ser despertados para obedecer, porque Tiago disse que não adianta sermos apenas ouvintes, se nós não formos praticantes. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe
e que a palavra dele desperte em nós o desejo de servi-lo melhor, de obedecê-lo e de honrar e glorificar o seu nome. Irmãos, hoje nosso texto é o capítulo 15 de Mateus. Fizemos uma leitura aí de praticamente pouco menos da metade do capítulo, mas todo este capítulo é interessante porque Jesus ele está aqui dialogando com os judeus, os líderes judeus, e depois Jesus se ausenta, Jesus se afasta. Jesus ele deixa por um pouco de tempo de dar importância aos judeus e passa a dar importância aos gentios, visto que os judeus se mostravam frios, visto que os judeus não davam importância àquilo que ele estava fazendo e àquilo que ele estava fazendo. Então, a partir do versículo 21, que foi de onde iniciamos a nossa leitura, até o versículo 39, onde encerramos a nossa leitura, nós então vamos ver Jesus se afastando. Ele inicia o capítulo falando com os judeus, com os líderes judeus. Ele condena a prática deles em observar tradições. Eles estavam muito preocupados com tradições, e Jesus disse que com a tradição eles estavam anulando os mandamentos, eles estavam invalidando a palavra de Deus. Recentemente eu meditava em um outro vídeo com vocês a respeito da atitude de alguns judeus em querer desqualificar o ministério de Jesus, atribuindo o seu poder, a fonte do seu poder, a Satanás. E nós podemos ver o quanto os judeus estavam enganados, equivocados em relação a Jesus. E estes homens, por conta dessa tradição, eles invalidavam a palavra de Deus. E eu quero que, através desta mensagem de hoje, sejamos despertados a jamais invalidar a palavra, a jamais desqualificarmos aquilo que é o propósito e a vontade de Deus, com justificativas alheias a Deus, com justificativas que favorecem a nós mesmos e ignoram os propósitos e as vontades de Deus. Podemos observar durante o ministério de Jesus que as suas grandes preocupações sempre foram ensinar a verdade e o amor de Deus. Ele até em João capítulo 14, ele se denomina a verdade, se denomina o caminho, a vida. Jesus ele então valorizava muito, ele queria que a verdade de Deus fosse revelada aos homens. E fala, é óbvio, também do amor. Jesus é a expressão do amor de Deus. A verdade, ele inicia aqui no capítulo 15, ensinando as verdades de Deus para os judeus. E ao fazer isso, como eu iniciei falando sobre quando Jesus dizia que eles estavam anulando os mandamentos, a própria palavra de Deus com suas tradições, quando Jesus ensina a verdade para os judeus, ele está aqui revelando a hipocrisia deles. Ou seja, eles eram hipócritas e eles queriam anular o verdadeiro ensino da palavra de Deus com a observância de tradições que ao longo dos anos eles foram remontando e dando muito mais importância às tradições do que propriamente a palavra de Deus. E em relação ao povo gentio, Jesus ele ensinava o amor através de suprir suas necessidades. Aos judeus ele ensinava a verdade, descaracterizando ou desmontando eles, mostrando a sua hipocrisia, e aos gentios ele ensinava o amor
suprindo suas necessidades. Aqui do versículo 1 até o versículo 20, Jesus então ele fala sobre a verdade, rejeitando as tradições judaicas. A partir do versículo 21, ele falou e ensinou sobre compaixão ao suprir as necessidades dos gentios. Na verdade, Jesus ele não apenas ensinou que toda comida era pura, mas ele praticou esse ensinamento ao visitar as regiões gentias. No início do capítulo, Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai. Jesus está dizendo que, embora os judeus tinham tantas restrições a alimentos, Jesus está dizendo que todos os alimentos foram preparados por Deus e esses alimentos não têm a condição, a capacidade de contaminar o homem, que o que contamina é o que sai da boca e não o que entra. Mas ao visitar as regiões onde existia uma concentração de gentios, Jesus mostra que ele não apenas estava ensinando que a comida era pura, mas que também, ao visitar as regiões onde tinham gentios, ele também não se contaminaria. É lógico que para o judeu ortodoxo, para o judeu praticante, isso era algo temerário. Mas Jesus está abrindo um caminho que depois, um pouco mais para frente, nós vamos aprender que Jesus estava fazendo aqui uma transição, Jesus estava preparando aqui este meio de campo, porque os judeus, eles deixariam de ter exclusividade e os gentios também passariam a ser herdeiros da promessa pela fé. Então aqui, Jesus deixou Israel e se retira, e agora ele se retira para as regiões de Tiro e Sidom, que eram regiões gentias. E para os judeus, os gentios eles eram tão imundos que algumas vezes eles chamavam os gentios de cães, de cachorros, eles não se misturavam. Mas mesmo considerando que o seu ministério aqui na terra, ele tenha se concentrado muito mais ao povo de Israel, Jesus também, ele ministra aos gentios, Jesus vai de encontro aos necessitados dentre os gentios. Na história que inicia, no versículo 21, Jesus fala de uma mulher que tinha uma filha possuída por um demônio, uma endemoniada. E, embora Jesus procurasse se esconder, embora Jesus procurasse se afastar, ele foi encontrado, localizado por esta mulher cananeia, que estava desesperada, que estava precisando de ajuda. E a gente percebe no texto que inicialmente Jesus trata esta mulher como um judeu deveria tratar um gentio. Ele trata até de uma forma um pouco, parece que uma forma dura, mas nós não podemos pensar que Jesus queria dificultar ou que Jesus quisesse destruir a fé daquela mulher. Nós pensamos que, ao se tratar de Jesus, o seu comportamento era para fortalecer ainda mais a fé e não destruir a fé. Entenda que às vezes os problemas que Deus permite nas nossas vidas, eles não têm o propósito de destruir a nossa fé, de nos colocar na lona, mas o propósito é aumentar, fortalecer, tornar rígida para suportar ainda problemas maiores. E ela saiu muito bem. Mesmo diante dessa situação, ela se saiu muito bem, porque ela consegue mostrar para Jesus, provar para Jesus, que a sua fé era uma fé verdadeira, uma fé que poderia superar todos aqueles obstáculos, E nada dos problemas que foram surgindo
foram capazes de fazê-la desistir. Pelo contrário, parece que a cada dificuldade a sua fé aumentava e ela se sentia mais motivada a buscar aquilo que ela tanto precisava, que era a cura da sua filha endemoniada. Então, ela chama Jesus inicialmente como filho de Davi. Essa maneira de se dirigir a Jesus era uma maneira usada pelos judeus que conheciam toda a história. Não era comum e nem era apropriado um gentio chamar Jesus assim, mas foi assim que aquela mulher o chamou. E diante disso nós percebemos que ela revela que conhece um pouquinho da história, tem um pouco de fé que Jesus era o Messias, mas Jesus permanece calado. É óbvio que Jesus conhecia o seu coração, Jesus conhecia os seus pensamentos, mas ele permanece calado, meio que como alguém que queria dizer assim: olha, você não pode me chamar assim, porque você não faz parte do povo judeu, e você precisa ser você mesma, você precisa se apresentar comigo, não trazendo o crachá de outro, mas você precisa se apresentar diante de mim, mostrando quem realmente você é. E isso, por incrível que pareça, chama muito a nossa atenção, porque muitas pessoas querem comparecer diante de Deus representando outros e não sendo elas mesmas. E diante de Deus nós não devemos representar, porque Deus está à procura de quem possa adorá-lo em espírito e em verdade. Os discípulos nesta altura aqui já estavam impacientes com a persistência daquela mulher. E chega um ponto em que eles dizem para Jesus: mande-a embora. Não sabemos exatamente se, ao dizer isso para Jesus, eles queriam que Jesus simplesmente proibisse de clamar e a mandasse embora, ou se ele atendesse logo o pedido para que então ela parasse de perseguir. Não sabemos exatamente qual era a intenção deles, mas certamente fica demonstrado que os seus discípulos não estavam tendo compaixão daquela mulher e nem da sua filha, que estava sofrendo por conta de um demônio. Mas, apesar dos discípulos pedirem para Jesus despedi-la, aquela mulher insiste, aquela mulher continua, e ela agora diz assim: Senhor, socorre-me. Agora ela já não está usando o crachá de outros, agora ela já não está usando terminologias usadas pelos judeus ao se dirigir a Jesus, mas ela se aproxima de Jesus agora sendo ela mesma uma pecadora, uma pessoa necessitada, alguém que não se apresenta com argumentos, mas uma pessoa apenas que reconhece sua miséria. E ela quer ser ajudada, e ela pede para que Jesus possa socorrê-la. E é nesse momento aqui que Jesus então deixa de estar calado, e ele começa a falar com ela. E Jesus disse: olha, filha, olha, mulher, apenas os filhos é que têm direito ao pão, os cachorros não. Esta palavra de Jesus quer dizer que Jesus está dizendo: os judeus, eles são o povo de Deus, e eu vim para os judeus, mas você não faz parte dos judeus. Então as bênçãos destinadas aos judeus não podem ser destinadas a você. E certamente com isso, Jesus mais uma vez não estava querendo destruir, mas Jesus quer fortalecer. E ao falar isso, Jesus arranca daquela mulher uma resposta surpreendente, onde ela revela que a sua confiança nele é irrestrita. E ela diz: eu sei, Senhor, é verdade. Mas quando os filhos estão comendo na mesa, os cachorrinhos de estimação conseguem comer pelo menos as migalhas.
E ao reconhecer a sua fé, então Jesus cura a sua filha. Interessante, irmãos, que os dois maiores exemplos de fé encontrados por Jesus, aqui realizados por Jesus, Jesus encontra dois exemplos de fé muito grandes aqui no livro de Mateus, e curiosamente são de duas pessoas que não fazem parte dos judeus. Uma é esta mulher cananeia e o outro é o centurião romano. E interessante que nos dois casos, Jesus cura à distância. Jesus atende o pedido do centurião, Jesus atende o pedido da mulher, e talvez isso seja um presságio, talvez isso seja algo que demonstre que os gentios, eles se encontravam distante, mas poderiam também ser atendidos. Como eu falei, precisamos olhar isso aqui de um ponto panorâmico, onde identificamos um período de transição. Haveria sim uma transição, onde os judeus perderiam a exclusividade e onde os gentios, com a morte de Jesus, eles também poderiam ser aproximados e poderiam ser herdeiros da promessa feita a Abraão. A fé dessa mulher era muito grande e ela persistiu, mesmo quando tudo parecia estar contra ela. Tudo, irmãos, parecia ser contra. A sua nacionalidade ela não era judia, ela era gentílica. O seu sexo, ela não era homem, ela era mulher. As mulheres, elas eram totalmente deixadas de lado, elas não recebiam atenção. Os judeus não davam atenção, não tinham essa consideração. Podemos ver isso até na atitude dos discípulos, que queriam se desfazer dela rapidamente, e até mesmo nas palavras que Jesus dirige contra ela, dizendo sobre os filhos e os cachorros. Porém, todos esses obstáculos a fizeram ter mais persistência. Isso é um exemplo para nós, de que a fé deve ser provada como um ouro, é provado no fogo, como disse Pedro. Quanto mais fogo, quanto mais dificuldades, a fé ela é purificada e as impurezas elas vão sendo retiradas e fica apenas aquilo que é a fé verdadeira. Então, vimos aqui nesse primeiro plano a fé da mulher cananeia, que obteve a ajuda de Jesus porque confiou, porque teve uma fé verdadeira e uma fé que Jesus talvez não encontrasse, como ele disse para Natanael, entre os próprios judeus. Muito bem, passando um pouco adiante aqui no texto, nós podemos ver que os enfermos e aleijados eram público-alvo de Jesus também. Jesus aqui, ele sai de Tiro, ele sai de Sidom e ele se dirige aqui no texto para a região de Decápolis. Esta região aqui era uma região formada de 10 cidades de predominância gentílica. Eles tinham, com a autorização de Roma, a sua própria moeda, eles tinham seus próprios tribunais e eles tinham até mesmo o seu próprio exército. Então a região de Decápolis, formada por 10 cidades, era uma região predominante dos gentios. E Jesus, ele se afasta dos judeus e ele se direciona e ele vai para esta região. Em Mateus capítulo 7, no versículo 31, Mateus nos fala que Jesus curou um homem que era surdo e mudo. E ao realizar este milagre, Jesus orientou aquele homem a não divulgar. Mas fazendo de forma contrária, aquele homem saiu e ele declarou praticamente para todo mundo, contou para os judeus o que tinha acontecido, dentre o povo judeu. E aquela notícia, ela se espalhou e a multidão, então, foi atrás de Jesus.
Interessante que o texto fala que aleijados, cegos, coxos, mudos, foram atrás de Jesus, uma multidão muito grande. E todas aquelas multidões, todas aquelas pessoas tão carentes, foram todas curadas por Jesus. Detalhe, irmãos, o texto fala no versículo 31, que aquelas pessoas que não eram judeus, aquelas pessoas começaram a glorificar o Deus de Israel. Que contraste! Os próprios judeus, o povo a quem Jesus veio, como disse João, ele veio para os que eram seus. O próprio judeus que conheciam toda a história, todas as profecias, eles que deveriam glorificar a Deus por causa da vida de Jesus, eles não faziam isso. Pelo contrário, eles chamavam Jesus de príncipe de demônios, como vimos em um vídeo anterior. Eles não glorificavam, mas os gentios que não conheciam as promessas, estes, ao ver os milagres de Jesus, eles glorificavam o Deus de Israel. Os milagres de Jesus não levaram os judeus a crerem nele, mas levaram os gentios a crer em Jesus. Então, os coxos, os aleijados, estes eram o público-alvo de Jesus, porque Jesus era movido de íntima compaixão. Podemos observar, irmãos, que Jesus ele operou 2 milagres, aonde ele multiplica pães e peixes, e em ambos os casos ele faz isso para alimentar a fome daquela multidão que estava seguindo, que estava ouvindo os seus sermões, os seus ensinamentos. No primeiro milagre, Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas. No segundo, que é o texto que estamos considerando, Jesus ele transforma 7 pães e alguns peixinhos e alimenta 4.000 pessoas. Na primeira, Jesus alimenta judeus, porque o seu público-alvo na primeira multiplicação era predominantemente de judeus, mas na segunda, o seu público são gentios, e aí então ele alimenta 4.000 pessoas. Na primeira, as pessoas estiveram com ele durante um dia, e agora nesta segunda, aquelas pessoas já estão com ele há 3 dias. Certamente os recursos, certamente as provisões que eles haviam levado, já ao 3º dia, havia acabado. E nesse momento, quando Jesus está encerrando os seus trabalhos com aquelas pessoas, ele quer despedi-las para que elas pudessem ir embora, mas estavam longe de casa. E a compaixão de Jesus não lhe permitia mandar essas pessoas embora com fome. Ele de fato estava preocupado com aquelas pessoas. Irmãos, como é bom saber que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós não temos um Deus que não se interessa, que não se importa. Ele realmente conhece as nossas dores, enxuga as nossas lágrimas. Ele sabe das nossas aflições, das nossas dificuldades. Os nossos sofrimentos não passam despercebidos para Jesus. Jesus conhece o nosso sofrimento, Jesus sabe das nossas necessidades, e ele não despediria aquela multidão com fome, ele então atenderia. Então, esse milagre de Jesus, em primeiro lugar, ele foi realizado para suprir uma necessidade, no caso, a fome. O povo já havia visto outros milagres de Jesus, já haviam glorificado a Deus, de modo que esse milagre já não tinha tanto esta função, esse propósito de servir como base para um sermão que corroborasse o ministério de Cristo. Cristo já estava credenciado, porém tinha um propósito
talvez mais ligado aos discípulos, porque eles já haviam esquecido os milagres que Jesus tinha feito anteriormente. Diante dessa situação, os 12 discípulos eles estavam perplexos quanto a essa situação, desta necessidade, porém eles deveriam estar tranquilos, porque Jesus já havia provado para eles a sua capacidade, o seu poder. E quando estão diante de 4.000 pessoas que precisam ser alimentadas, e eles têm apenas 4 pães e alguns, ou melhor, eles têm apenas 7 pães e alguns peixes pequenos, eles falam: como vamos dar comida para tanta gente estando no deserto? Mas certamente eles já tinham tido uma experiência com Jesus, eles já deveriam ter aprendido que isso não seria problema. Mas alguns comentaristas argumentam e dizem que talvez eles estivessem pensando o seguinte, que Jesus não faria um milagre em uma terra de pessoas gentias. Talvez eles também pudessem pensar que, como aconteceu no primeiro milagre, que após o milagre os judeus queriam aclamar Jesus como rei, e não foi para esta função que Jesus veio. Talvez eles pensassem que Jesus estivesse evitando esta situação. O fato é, irmãos, que eles estavam realmente preocupados como seria possível alimentar tantas pessoas. Mas Jesus opera mais esse milagre. Os pães se multiplicam em suas mãos e ele vai passando para os discípulos, que por sua vez vai entregando para as pessoas. E o texto diz que eles comeram e eles se fartaram. E de novo Jesus manda recolher as sobras para que nada fosse desperdiçado. As coisas de Deus, por mais ricas e abundantes que sejam, elas não podem ser desperdiçadas. Nós não podemos desperdiçar aquilo que Deus tem concedido a cada um de nós. 7 cestos foram cheios de pedaços que sobraram, porque Deus é o Deus da abundância. Diferente do primeiro milagre, Jesus agora ele não prega um sermão sobre o pão da vida para aquela multidão, porque talvez o seu público, que eram gentios, eles não entenderiam. Se Jesus, por exemplo, pregasse o mesmo sermão sobre o pão da vida, falasse sobre o maná. Mas agora Jesus realmente demonstra, não ensinando uma verdade, mas demonstrando o amor através de suprir as suas necessidades. Bom, para terminar, eu queria apenas fazer aqui fixar alguns pontos, destacar alguns pontos. Primeiro, os inimigos da verdade normalmente são pessoas religiosas vivendo de acordo com tradições humanas. Com frequência, Satanás usa a religião a fim de cegar a mente dos pecadores para as verdades simples da palavra de Deus. Infelizmente, muitos, em nome da tradição, em nome da religião, acabam invalidando os mandamentos da palavra, os ensinos da palavra, vivendo vidas frias, distantes de Deus, sem cumprir os seus propósitos. Devemos tomar cuidado com qualquer sistema religioso que apresente justificativas para o pecado e que desobedeça à palavra de Deus. Eles usavam a palavra Corban para justificar a sua desobrigação em relação a cumprir, em atender à necessidade dos pais. Muitos têm sido extremamente religiosos, tendem a usar manobras da própria religião para, de alguma forma, invalidar os mandamentos da palavra de Deus. Devemos também ter cuidado com a adoração proveniente apenas dos lábios e não do coração. Isaías diz: esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Se nós nos concentrarmos no nosso ser interior, o homem exterior se transformará naquilo que Deus deseja. A verdadeira santidade provém do interior. Não viva para os outros, viva para Deus. Não demonstre mudança exterior, demonstre mudança
interior. O que vai te contaminar não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca. É difícil nos libertarmos das tradições. Há algo em nós que nos prende ao passado e que resiste a mudanças. Podemos ver que até mesmo o apóstolo Pedro teve que aprender a mesma lição 2 vezes. Não devemos lamentar aquilo que muitas vezes podemos ver que o Senhor está fazendo em benefício dos outros. Não queremos querer ter exclusividade. Nós devemos ser generosos até mesmo nisso, em querer que Cristo esteja operando nos outros. Não devemos querer limitar Cristo a um povo, a uma nação, a uma religião. O Evangelho ele foi proclamado, sim, primeiramente aos judeus, mas hoje é para todos os povos, todos os homens, todas as nações. Lá em Romanos 10, 13, a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe a sua vida, que você considere que Jesus, ele é movido de íntima compaixão. Ele conhece os teus problemas, ele conhece o teu sofrimento, ele conhece a tua dor e certamente ele está disponível também para você. Tenha fé como aquela mulher estrangeira. Não permita que a sua fé seja vencida nos primeiros obstáculos. Não seja como os discípulos que duvide do poder de Cristo. Ele já provou o quanto é poderoso, o que Ele pode fazer em nossas vidas. Creia no Deus do impossível. Descanse no perdão, descanse no amor de Deus. Aos líderes Ele ensina através da palavra. Aos pobres e necessitados Ele demonstra o seu amor, suprindo suas necessidades. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, fique em paz.